paz de Deus, querida Irmandade, meu nome é Cristina, eu moro na cidade de Campo Verde, né, Mato Grosso. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Glória a Deus, né? Santo Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Faz já um tempinho que eu não posto, que eu não mando mais testemunho, mas Deus sabe como tratar e trabalhar na nossa vida, é tudo para a honra e glória do nome dele, né? Para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E para tudo há um tempo determinado, né? Glória a Deus. Quero contar a querida Irmandade que o Senhor fez uma obra na nossa vida. Há alguns tempos atrás, o meu esposo tava assim, ele faz muitos anos que ele trabalha no açougue, né? E ele deu umas hérnias de disco, deu três, acho que não sei, parece que foi três, ou foi duas hérnias de disco. É, e ele deu um desgaste também no fêmur, né? Deu de um lado bastante desgaste, do outro. Meu esposo, ele tá com 43 anos agora, mas isso aí foi, ele tava com uns 41, 42 anos quando ele tava fazendo os exames, e o médico até questionou ele, falou: "Nossa, Elias, esse desgaste que você tem aqui é só pessoa idosa que geralmente tem." Mas o meu esposo começou a trabalhar muito jovem, né? Ele começou com 12 anos em supermercado e logo ele já foi pro açougue, então muito tempo em pé, muito tempo pegando friagem, então desenvolveu esse desgaste, né? E ele é um homem muito trabalhador, ele não para, ele sempre pegando peso, movimentando. E aí, quando chegou um tempo atrás, eu não me recordo a data certinha, mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí ele complicou muito a coluna dele, ele tava do jeito que ele tava travando, assim, ele travava, não conseguia, e foi ficando muito ruim mesmo a coluna dele, e ele começou a chorar muito de dor, ele chorava de dor, e de repente ele foi no médico, o médico falou pra ele, falou: Elias, você não pode soltar nem o peso do seu corpo, né, a sua perna, porque tá muito complicado. Ele tomou alguns remédios, fez mal pro estômago dele, ele rolava no chão de cólica no estômago, e, e eu ficava muito triste, né, porque antes disso tudo começar, ele já tava com dor, assim, mas não tava com muita dificuldade, assim, ele tava começando a sentir dor. Eu uma noite estava dormindo e o Senhor me mostrou um sonho. Eu creio que foi o Senhor que me mostrou, sim, porque foi logo em seguida complicou a situação dele. Ele estava num lugar, o meu esposo é muito simpático, ele é muito brincalhão, muito atencioso, muito pronto para servir, ele é uma bênção de Deus, né? Não tô falando isso porque eu amo ele, não, porque ele é meu esposo, não é porque ele é uma bênção mesmo. Meu esposo, ele é uma bênção, glória a Deus. E aí eu via ele num saguão, tipo do mercado que ele tinha trabalhado já, e ele estava atendendo bastante pessoas, aquelas pessoas tudo de terno, assim, parecia umas pessoas assim bem chique, assim, tava todo mundo sentado, uns homens assim sentado, e ele tava assim mostrando para aquelas pessoas, tipo assim, que ele tava pronto para servir. Aí ele tipo mostrava com a mercadoria, ele tava todo de uniforme branquinho, né? Que é o do açougue, e aí ele vinha e mostrava para as pessoas assim, as coisas que ele tava na mão, e todo pronto para servir, todo alegre, sabe? E de repente, quando ele virou as costas, ele começou a mancar, ele saiu mancando. E aí eu acordei, vi ele mancando uma perna. E foi grande, assim, sabe, aquele desespero na minha alma. E eu gosto de orar madrugada, irmãos, mas poucas vezes, assim, eu choro mesmo, me derramo madrugada. Tem muitos irmãos que têm uma facilidade, né, de se derramar na presença de Deus madrugada, mas eu, assim, não. É poucas vezes que eu choro, assim mesmo, na presença de Deus. E aquele dia, assim, eu senti muito a presença de Deus, assim, tive um sentimento, assim, muito, sabe, triste de ver, de imaginar ele naquela situação. E eu fui, dobrei o joelho no pé da cama e peguei nos pés dele e comecei a orar. E aí ele acordou ainda e falou: "O que que foi, amor?" Eu falei: "Nada, amor, só tô orando." E aí depois, tá, aí voltando lá, e ele já tinha feito os exames e viu aquela situação, e ele andando mancando, já tava com muito assim, ele tava bem chateado, muito triste, e aí trouxe as muletas para casa, e ele falava: "Eu não vou usar essas muletas." E ele não usava as muletas, mas andava com dificuldade. Meu esposo, a gente tem uma terra que o Senhor preparou para nós, então é serviço pesado, né?
Ele já não conseguia fazer essas coisas, ficava só assim andando mais assim com a coluna retinha, não conseguia encurvar a coluna. E aí ele muito triste, orando a Deus, e aí passou um mês, ele ficou em casa, meu esposo não é de faltar serviço, nem se ele tiver ruim, né? E ele não aguentava trabalhar. Teve que ficar um mês em casa. E aí o médico falou pra ele, ó, Elias, eu sinto muito, já tomou toda a medicação, não, é só cirurgia. E o meu esposo não toma uma injeção, né? Pra tomar uma vacina, você tem que, ixi, tem que ser o último caso, porque ele tem muito medo, ele não toma de jeito nenhum. E aí, imagina uma cirurgia na coluna, né? Falei, mas Deus tá na frente. Entreguei na mão de Deus e ele também orando. E aí o tempo foi se passando, né? Ele voltou a trabalhar e começou a tentar fazer as coisas de novo, mas sempre chegava em casa, amor, eu não consigo nem esticar minha perna, se eu virar assim eu não consigo. E sempre reclamando, tomando remédio, o estômago, sabe, fazendo muito mal pro estômago dele, é cada vez pior, aquelas crises de cólica no estômago por causa do remédio. E ele acordava de noite, e Deus fazendo a obra, né? E Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Quando foi esses tempos atrás agora, Deus deu um dom muito lindo pro meu esposo também, nesse período, porque assim, ele sempre teve, ele é aquele paizão, né? Aquele homem de Deus mesmo, assim, que se preocupa muito com a família, ele não quer que eu trabalhe fora, e eu também sempre orei a Deus que eu queria uma esposa assim, glória a Deus, o Senhor tem honrado isso na minha vida, não porque eu sou merecedora, mas porque Deus é bom, glória a Deus. E aí o meu esposo sempre assim, ele teve medo, né? Ele estava cansado de açougue, mas ele sempre teve muito medo de sair do serviço, de tentar alguma coisa, porque ele começou muito jovem, né? Toda a vida sempre foi isso, então o que ele entendia era isso. E Deus, assim, Deus é maravilhoso, né? Diz que demora muito para Deus fazer de repente, né? E realmente a gente acha que demora muito, mas se Deus quer fazer uma obra, ele faz de repente na nossa vida, né? Ele dá dons de um dia para a noite, né? Assim, do noite pro dia, ele faz obra, ele dá dons na nossa vida. E foi assim que aconteceu na vida do meu esposo. Deus deu um dom muito lindo para ele de fazer móveis rústicos, sabe? A nossa terra pegou fogo, né? Pegou fogo na nossa terra e a gente chegou lá, tava tudo queimado, as madeiras que meu esposo, dependendo dele, não derruba uma árvore pra nada, né? Até porque não pode, mas ele também não gosta nem pensar, ele sempre foi muito zeloso com essas coisas. E aí pegou fogo na nossa terra. Então, muita madeira caiu e a gente foi lá e foi um momento bem triste, né? Que tava tudo queimando, aquele cheiro dos bichos que tinha morrido, aquele cheiro, aquela fumaça. Mas naquela hora o Senhor abriu o entendimento do meu esposo e deu um dom para ele, né? Para fazer esses móveis rústicos. E aí ele começou a fazer umas tábuas de carne, o Senhor abriu porta, o Senhor tem aberto, glória a Deus, que é para honra e glória do nome do Senhor. E aí meu esposo começou a fazer esses móveis. E nesse período, né, que ele já tinha recebido esse dom, ele começou a mexer com coisa assim menor, porque ele não conseguia fazer muito, pegar muito peso. Só que daí ele ganhou uma raiz de uma árvore, né? Uma raiz bem bonita de uma árvore que tinha arrancado, estava seca lá no meio da fazenda. E aí o dono da fazenda foi e deu para ele. E ele teve a ideia de fazer uma mesa bonita, colocar um vidro em cima com a raiz, assim, fica muito lindo. E aí ele foi, e é uma madeira bem pesada mesmo. E aí ele foi, parou a caminhonete do lado, e aí a hora que ele foi pegar, ele ainda olhou, falou pra mim antes de sair de casa, amor, ora a Deus por mim, porque pra pegar essa madeira lá, eu nem sei, a minha coluna não tá muito boa. E aí, eu nem sei se ele falou de pegar madeira, só que ele ia pegar madeira de qualquer jeito, né? E aí ele pegou e falou assim, pra mim orar por ele, que ele não tava muito bem. E aí ele foi. E aí, a hora que ele chegou lá no meio do passo a pegar essa madeira, quando ele foi tentar mexer a madeira, quem falou? E ele com a coluna já ruim, né? E naquela hora ele viu, ele tava sozinho, não tinha ninguém para ajudar ele. E tipo, pesa quase uns 200 quilos, né? A raiz da árvore pesa quase uns 200 quilos. E na hora ele começou, ele clamou a Deus, né? E meu esposo, ele é muito assim, ele, ele, ele só clama a Deus mesmo. Eu sou daquela que às vezes até para fazer um arroz eu tô orando, né? Falando pro Senhor fazer a obra. E meu esposo não, meu esposo é só se tiver um momento bem, assim, que ele vê realmente que não tem nada que ele possa fazer para ele clamar a Deus. Cada um tem seu jeito, né? É o Senhor que deu o dom para cada um, glória a Deus por isso. E naquela hora ele começou a clamar a Deus. E naquela hora ele chegou aqui em casa muito emocionado. Ele falou assim que ele sentiu um anjo do Senhor do lado dele,
ajudando ele a levantar aquela raiz e pôr em cima da árvore. Glória a Deus. Pôs em cima da caminhonete. E aquela raiz, e ele trouxe essa raiz, e ele chegou aqui em casa e me contou a obra e ficou muito feliz. Irmandade, e eu louvo, eu agradeço a Deus, que Deus fez uma obra tremenda na vida do meu esposo. A partir daquele dia, a coluna dele não doeu mais. O meu esposo tá andando normalmente, o meu esposo faz o trabalho dele normalmente, o meu esposo pega peso, o meu esposo faz o que é necessário, ele não sente mais nada, que é para honra e glória do nome do Senhor, para o nome de Deus ser glorificado. Então eu tô aqui hoje, sabe? Eu demorei muito para postar testemunho, né? Mas o Senhor tem grandes coisas feitas na minha vida. E eu tô esperando só quando eu sinto no meu coração mesmo de postar aquilo que o Senhor me dê graça, né, de contar. Então, assim, eu tô louvando a Deus. Meu esposo ainda não foi no médico, não fez os exames, mas ele não tá sentindo mais nada. Isso já tem uns 4 ou 5 meses, ou mais, né? Talvez tenha até mais já, porque eu não sou muito boa de datas, assim. Mas o meu esposo tá ótimo, para honra e glória do nome do Senhor. E a cada dia, mais e mais, eu vejo Deus fazendo a obra, assim, por completo. Deus fez de repente também essa obra, né? Que ele foi curado assim de repente, não senti mais nada. Para quem não estava conseguindo nem andar direito, o Senhor fez essa grande obra. Então eu tô aqui agradecendo e louvando a Deus e contando essa obra, porque quantas e quantas vezes, né? O inimigo às vezes vem e nos questiona, nos provoca, nos humilha, mas é através de muitas obras que eu escuto nesse canal. O Senhor me liberta e eu fico glorificando a Deus, eu sinto a presença de Deus e é maravilhoso. Então eu também quero fazer parte, sim, dessa família também que posta, sim, as obras que o Senhor tem feito, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, de saber, de viver só o que a gente ouve, né, as coisas de Deus. E não, na nossa casa nós temos vivido, nós temos visto Deus trabalhar na nossa casa, que é para honra e glória dele, para o nome do Senhor ser glorificado em todo o tempo. E eu creio que muito em breve eu vou ter muito mais obra para contar. Eu tenho muitas obras para contar, mas não sinto agora. E eu creio que Deus está fazendo grandes coisas e logo logo eu vou postar mais ainda em nome de Jesus, né? E eu agradeço a toda a querida Irmandade por tudo e peço oração pela minha família, pelos meus filhos, né? O Senhor me deu 3 filhos, que é para honra e glória do nome dele: o Júlio César, a Maria Luísa e o Geraldo Asher. O Júlio César foi Deus que me presenteou, que ele é do meu esposo só, mas é Deus que me deu ele, ele é uma bênção de Deus na minha vida, né? Então, assim, eu peço oração até pela mãe dele também, né? Que Deus abençoe ela poderosamente em tudo, em nome de Jesus. Que os irmãos orem pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó. Minha avó, a coisa mais linda do mundo, né? Agradeço a Deus pela vida de cada um deles, pelos meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que é uma bênção de Deus, o meu sogro, os meus cunhados, todos eu peço oração. E eu peço, querida Irmandade, que ore a meu favor para Deus me ensinar a testemunhar, me ensinar a orar, né? A saber orar, né, na presença dele, a ter cada dia mais prazer de servir a Deus, né, em tudo na minha vida, que eu não possa ser covarde em nada, que tudo que ele fizer na minha vida eu possa glorificar e bendizer o nome dele em tudo. Em nome de Jesus eu agradeço a Deus. Deus seja louvado.